Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês, com todos nós. Muito bom estarmos juntos para meditar na palavra de Deus, para crescermos em conhecimento, para buscarmos a nossa relação de fé, de esperança, de comunhão com Deus. Agradeço a todos vocês que já se inscreveram no canal do YouTube, agradeço por compartilhar, por dar o seu like, agradeço porque vocês já compreenderam que dando like, compartilhando e se inscrevendo no canal, vocês cooperam com a expansão desta mensagem, com a expansão do Evangelho. Então, muito obrigado. Você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube, se inscreva, porque sempre terá uma mensagem para meditação, para reflexão de cada dia, para que nós possamos juntos crescer no conhecimento e na vontade de Deus dentro da Bíblia, que é nossa regra de fé e prática. Dentro da nossa série Vida de Fé, Escolhas e Possibilidades, nós estamos tratando a respeito da construção pessoal, a construção familiar, a nossa construção social. E hoje vamos falar um pouco acerca do amor e cultura, como isto se relaciona. Jesus Cristo nos ensinou que o primeiro e o segundo mandamento que resumem a palavra de Deus, o nosso relacionamento com Deus e com os homens, é amar ao Senhor nosso Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças. Este é o primeiro mandamento. Amar o Senhor nosso Deus em primeiro lugar e acima de tudo. O segundo mandamento, amar ao próximo como a nós mesmos. E quando nós compreendemos mais profundamente esta reflexão que Jesus nos traz, amar o próximo como a si mesmo, nós começamos a observar que para amar o próximo, dentro da prescrição da palavra de Deus, dentro da direção espiritual, em primeiro lugar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber quem eu sou, eu tenho que saber quais são os meus gostos, quais são as minhas preferências, quais são as minhas opções de vida, as minhas opções de fé. Como você tem trabalhado no autoconhecimento? O quanto você tem buscado definir quem você é? Eu tenho falado bastante a respeito da declaração de Deus a Moisés em Êxodo capítulo 3, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, quem você é, para que eu possa dizer às outras pessoas? E Deus responde, eu sou o que sou. E desta maneira também nós temos que ter este autoconhecimento para poder nos colocar diante das pessoas, diante da vida, diante do mundo e falar eu sou o que sou. Mas para isso eu tenho que crescer em conhecimento. Eu tenho que de fato definir quem eu sou. Eu tenho que buscar crescimento, autointerpretação. Eu tenho que conhecer quais são as minhas preferências, quais as decisões que eu vou tomar hoje, quais são os meus planos para o futuro, o que é que realmente me atrai, quais são as minhas limitações, quais são os meus pecados, aonde eu fui corrompido, o que eu tenho que ser transformado. Este autoconhecimento é que vai levar, em primeiro lugar, a eu reconhecer o amor em mim. E quando nós reconhecemos o amor em nós mesmos, é daí para frente, daí por diante, que nós vamos poder amar o próximo como a nós mesmos. Antes de amar a si mesmo, o ser humano não conseguirá amar o próximo com verdade, com integridade, com um bom relacionamento. O relacionamento de amor, entre o amor e a cultura, é uma luta
dentro da perspectiva do ser humano. É por isso que a palavra de Deus nos ensina que quando homem e mulher passam a se relacionar com vistas ao casamento, com vistas ao matrimônio, não simplesmente uma relação de amizade, uma relação social, mas quando homem e mulher começam a se aproximar para uma relação conjugal, em primeiro lugar ele tem que se conhecer. E aqui em Gênesis capítulo 2, o versículo 24 e 25, o texto diz: por isso deixa o homem, o ser humano, deixa seu pai e a sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Quando Deus cria o homem, cria a mulher, os dois têm um conhecimento e uma transparência de si mesmo. Os dois buscam este relacionamento com verdade, com integridade, cumprindo a palavra de Deus, que está no versículo 18 do mesmo capítulo 2 de Gênesis, quando Deus fala: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O texto tem uma dualidade que, na sua interpretação, serve tanto para o homem quanto para a mulher, porque o texto está falando da humanidade. E dentro da perspectiva humana, do ser humano, Deus fala que não é bom que uma pessoa viva só. Mas não é impossível, tem pessoas que também receberam este dom de não ter um relacionamento matrimonial, mas também não quer dizer que ele viva só, porque ele tem a sua vida social, ele tem a sua vida de comunhão com Deus. É uma possibilidade dentro das escolhas da vida mediante o dom que ele recebeu do próprio Deus. Mas aqueles que receberam o dom para o casamento, para o matrimônio, ele tem que buscar em si, em primeiro lugar, o autoconhecimento. E o autoconhecimento vem do desenvolvimento do amor a si mesmo. O desenvolvimento de saber quem nós somos. E o propósito da criação de Deus para cada um de nós. Quais são as suas aptidões? Quais são os seus verdadeiros dons? Quais são os seus projetos, o seu destino de vida? Aonde você quer chegar? Infelizmente, no meio da corrupção do pecado, nessas descobertas, antes das pessoas se conhecerem, elas começam a se relacionar. E quando uma pessoa começa a se relacionar com outra sem o autoconhecimento, uma passa a ser uma espécie de cobaia da outra nesta relação de conhecimento. É por isso que existem tantos namoros frustrados, tantos abusos durante o período de namoro, o período de noivado, de pessoas que não vão chegar ao casamento. Pessoas que, pela falta do amor próprio, se entregam ao outro porque não se conhecem o suficiente. Porque dentro da falta do conhecimento do amor e dentro da cultura vivida na sua construção familiar, que nem sempre foi apropriada, nem sempre teve um bom direcionamento, e também pela falta do autoconhecimento, a pessoa começa a se descobrir através do outro. E se descobrir através do outro é se tornar cobaia do outro, é se tornar alguém usado pelo outro. E também alguém que usa o outro para satisfazer os seus prazeres, as suas necessidades humanas, para satisfazer as obras da carne, ao contrário dos frutos do Espírito Santo. É isto que Deus tenta evitar que nós façamos, porque quanto mais o ser humano se relaciona
nesta perspectiva do amor, quanto mais ele se entrega ao outro, mais ele se fraciona, mais ele se fragmenta. E a fragmentação humana vai deixando fraco nas emoções, fraco nos sentimentos, vai danificando os relacionamentos, e Deus não quer que isso aconteça conosco. Deus quer que nós tenhamos uma vida de relacionamento de amor e uma vida de relacionamento cultural para um matrimônio saudável, para a construção de uma família que viva o melhor daquela relação. É por isso que Deus ele faz essa proposta. Busque autoconhecimento. Deixe seu pai e sua mãe. Deixar pai e mãe quer dizer deixar de depender emocionalmente, financeiramente, deixar o espaço físico para depois, se autoconhecendo, se auto-reconhecendo, poder se relacionar com outra pessoa com integridade, com verdade. Lembre-se do que Jesus falou. É conhecendo a verdade que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta é a expressão de Jesus Cristo. Quando nós conhecemos a verdade acerca de nós mesmos, nós somos libertos pelo poder da palavra de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Libertos do pecado que habita em nós, libertos da corrupção do pecado que nos escraviza em sentimentos que denigram a imagem humana, em sentimentos que trazem prejuízos às emoções, aos sentimentos, prejuízos que nos fragmentam nas relações humanas. Nós temos que ter integridade de conhecimento, de fé, para desenvolver o verdadeiro amor e dentro deste verdadeiro amor, desenvolver a cultura necessária para um relacionamento saudável. Quando Deus criou o homem e mulher estavam perfeitos na sua criação. Mas houve um problema. O problema é que, pela dúvida da palavra de Deus, homem e mulher se entregaram àquilo que Deus falou para não fazer, por duvidar de Deus. Deus falou: não toque neste fruto, não coma deste fruto, porque se você comer, você vai entrar num processo de morte. A expressão da tradução bíblica, certamente morrereis. Satanás veio, o adversário de Deus, e colocou uma dúvida: será que realmente, se você comer desse fruto, você vai morrer? É assim que o adversário de Deus trabalha até hoje, colocando dúvida na mente, no coração do ser humano. Será que se você fizer diferente de Deus não vai dar certo? Diferente daquilo que Deus está instruindo, diferente daquilo que Deus está ordenando, que Ele está ensinando. Será que se eu fizer diferente, se eu fizer da minha maneira, será que não vai dar certo? É esta dúvida implantada no ser humano que tem levado muitas pessoas à tristeza, à insatisfação, levado às frustrações, aos maus relacionamentos e a uma vida desregrada, uma vida de um comportamento que não é adequado, não é bom para o ser humano. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que Ele tem o que há de melhor para nós. Depois do pecado, depois que o homem duvidou de Deus e foi tirar a prova para ver quem estava falando a verdade, os dois caíram em transgressão, os dois pecaram, como fala o apóstolo Paulo em Romanos, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E dali para frente passaram a ter um desafio muito grande: como voltar à restauração do olhar de pureza,
de integridade. Aí se estabeleceu uma luta entre o amor e a cultura. Muitas vezes nós amamos uma pessoa, mas a nossa cultura do pecado não permite que tenhamos a humildade de perdoar ou de pedir perdão. Muitas vezes, dentro da nossa expressão da cultura humana, temos dificuldade de olhar para as dificuldades do próximo, para as limitações do outro. Somos limitados e na nossa limitação temos dificuldade de identificar a limitação daqueles que convivem conosco. E esta luta entre o amor e a cultura, porque a cultura é aquilo que nós praticamos de forma regular, e isto pode ser mudado, isto pode ser transformado, e o desafio do homem e mulher que partiram para uma relação conjugal é exatamente o desafio de manter o amor desenvolvendo uma nova cultura. Ambos trouxeram a cultura das suas famílias de origem e dentro da perspectiva da sua família de origem, para que a mente e o coração, para que as suas emoções se mantenham numa zona de conforto, ambos tentam reproduzir a cultura de origem dentro do seu próprio lar, desta nova família constituída. Não é isso que deve acontecer. Os dois, em comum acordo, observando as suas dificuldades, limitações e necessidades pessoais, devem, dentro do amor desenvolvido pelo autoconhecimento e pela entrega ao outro, devem desenvolver a sua própria cultura. Dentro daquela família constituída, o que é melhor para aquele casal? O que é melhor para o seu lar? O que vai fazer do seu lar um espaço de paz, de harmonia, de felicidade, de cooperação, de auxílio um ao outro? O que dentro do seu lar vai trazer felicidade para o casal, para ambos? Quais são os propósitos em comum? Quais são os sonhos? Quais são os projetos? Aonde vocês querem chegar? Reestabelecer esta perspectiva de vínculo, de amor, trata de construir em si mesmo e junto com a pessoa amada uma nova cultura. É por isso que a proposta de Deus é que nós vivamos em novidade de vida, guiados pelo Espírito Santo através da palavra de Deus, segundo os propósitos de Cristo Jesus para todos nós. Quando em Gênesis capítulo 3, o versículo 20 fala que o homem deu o nome de Eva à sua mulher, esta relação de nominal, esta relação de dar o nome, é uma relação de domínio, é uma relação de posse para esse tempo da humanidade em que está sendo vivido. E infelizmente esta percepção de posse, de domínio perdurou e ainda está na mente, no coração do ser humano. Muitas pessoas, quando se relacionam, eles têm e mantém esse sentimento de posse, esse sentimento de propriedade. É por isso que acontecem tantos crimes passionais, é por isso tantos conflitos em que um se sente como proprietário do outro e não como auxiliador, auxiliadora, não como companheiros, mas sim como aquele que tomou posse. Não é este o propósito de Deus. O propósito de Deus é que ambos, homem e mulher, no relacionamento familiar, desenvolvam a sua própria cultura de fé, de esperança, de equilíbrio, de harmonia, que se respeitem, que se doem, que se perdoem e que sejam humildes diante da poderosa mão de Deus. Sejam transformados pelo amor de Deus e assim
como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 13, falando a respeito do amor, ele fala que o amor é paciente, que o amor é benigno, que o amor não se arde em ciúmes, não se ensoberbece. O amor é a essência de Deus. O amor é a prova que Deus está presente em nós e que Ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança, porque Ele é amor. O texto de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, diz que o amor é paciente, é benigno. O amor não se arde em ciúmes, não se ufana, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ame-se a si mesmo em primeiro lugar, como ser humano, dentro da sua expressão de fé. Ame a Deus sobre todas as coisas. Reconheça o amor em si mesmo para que você possa amar ao próximo com integridade, com verdade, com dignidade, expressando que Deus, pelo seu amor, ensinou você a amar. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É assim que a palavra de Deus nos diz. Deus expressa o amor por nós e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ame, doe-se. Amar é ser paciente, ser benigno, não ser ciumento, não ter esse sentimento de superioridade, não se conduzir inconvenientemente, é não procurar os seus próprios interesses, mas buscar humildemente agradar ao outro. Ame-se e ame ao outro. Ame a Deus sobre todas as coisas. Desenvolva a cultura do amor e você verá como a felicidade vai morar na sua mente, no seu coração e como você será transformado dia a dia pelo amor de Cristo Jesus que habita em você pelo Espírito Santo. E o Deus da paz vai conceder vitória sobre todos os seus sonhos, planos e projetos, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pelo teu amor que habita em nós. Te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelos teus cuidados, pela direção do teu Espírito Santo. Te agradecemos porque o Senhor nos amou a ponto de entregar o seu Filho Jesus para morrer por nós, para ressuscitar e para nos dar a garantia da vida eterna. O Senhor nos ensina a amar todos os dias. O Senhor nos ensina uma nova cultura, uma cultura que vai contra os princípios humanos, mas que revela os princípios divinos. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o teu amor esteja na mente e no coração de cada irmão, cada irmã que está ouvindo esta mensagem, que todos sejam transformados pelo teu poder, que sintam o teu amor, os teus cuidados, a tua presença, a tua fidelidade, a sua integridade. Que possamos expressar o amor de Cristo Jesus que habita em nós pelo Espírito Santo. E que o primeiro fruto do Espírito, que é o próprio amor, o amor que é o Senhor habitando em nós, seja revelado através de nossas vidas. Que o teu amor infinito, a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã e sobre cada família em toda a face da terra. Que sejamos transformados pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que
Deus abençoe a todos vocês. Ame mais, conheça-se mais, ame a Deus sobre todas as coisas, ame-se e ame ao próximo como a ti mesmo, em nome de Jesus.